Senhoras e senhores, estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje vamos falar sobre um assunto que gera muita dúvida, a tributação na Previdência. A nossa convidada é a Janaína De Biasi, gerente de Previdência da Quanta, que vai contar tudo o que você queria saber sobre as tabelas de tributação na Previdência. Janaína, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Mayara. Vamos sim conversar um pouco mais sobre tributação, que é um assunto bem importante. Janaína, a forma de tributação nos planos de previdência é uma decisão que pode impactar consideravelmente o recebimento do recurso. Além disso, é uma escolha irretratável. Por isso, é uma decisão muito importante e deve ser feita de forma muito consciente, né? Sim, Mayara. A decisão, a escolha da alíquota de imposto de renda é algo muito importante. Por quê? Porque é uma escolha que não pode ser alterada ao longo da fase de contribuição e da fase de recebimento, né? Você faz essa escolha pela alíquota de imposto de renda quando você ingressa no plano e ela só vai impactar no momento em que você for ou resgatar o teu saldo total ou receber ele em forma de renda mensal. Mas uma coisa que eu quero destacar é que a escolha pela alíquota de imposto de renda é um dos incentivos fiscais que o governo criou lá em 2005 para estimular as pessoas a fazerem um planejamento financeiro de longo prazo através de um plano de previdência. Até o ano de 2005 você não poderia escolher, você entrava no plano e só tinha uma alíquota de imposto de renda, assim como nos demais investimentos. Então, hoje o plano de previdência é um dos únicos investimentos que tem a possibilidade de escolher a melhor alíquota de imposto de renda. Janaína, para que a gente possa começar a entender os aspectos de cada uma dessas opções, você poderia iniciar explicando como funciona a tributação da renda na tabela progressiva? A tabela progressiva leva em conta o valor da renda recebida e quanto maior a renda, maior será a alíquota de imposto de renda. Nessa tabela, as alíquotas iniciam com uma faixa de isenção e vão até 27,5%. Então vou citar aqui dois exemplos. Uma renda mensal de R$3.000, o participante será tributado em 15% na fonte e esse valor irá para ajuste fiscal na declaração anual de imposto de renda pessoa física e será somada às demais rendas que ele tiver no momento. Exemplo 2. Se a renda mensal dele for de R$10.000, a alíquota de imposto de renda passará agora então a 27,5% e também irá para ajuste fiscal na declaração anual. Vejam, como eu falei no início, quanto maior a renda, maior a alíquota de imposto. E em caso de resgate na tabela progressiva, como funciona? A tributação do resgate de plano na tabela progressiva será sempre de 15% na fonte, independente do valor que estiver sendo resgatado. Na declaração anual, após somada com as demais rendas, será feito o ajuste fiscal. Vou citar dois exemplos. Exemplo 1. Resgate de R$20.000 e a pessoa não tinha nenhuma outra renda naquele ano. Ele vai ser tributado em 15% na fonte, só que com uma renda anual de R$20.000, ele está na faixa de isenção. Então, esses 15% que foram retidos na fonte, no momento da declaração de ajuste, ele vai receber a restituição integral do valor pago. Exemplo 2. Resgate de R$100.000. Ele também vai ser tributado em 15% na fonte. Porém, no momento de fazer a declaração de ajuste, ele vai precisar pagar a diferença. Por quê? Porque R$100.000 no ano está enquadrado na alíquota de 27,5%. Então, ele vai pagar a diferença de 12,5% lá no momento do ajuste fiscal. Janaína, outra opção é a tabela regressiva. Como funciona a tributação da renda nesse caso? A tabela regressiva leva em conta o tempo que cada contribuição ficou no plano. Quanto maior o tempo, menor é a alíquota de imposto de renda. As alíquotas dessa tabela vão de 10% a 35%, sendo 35% para as contribuições que tiverem até 2 anos no plano e 10% para que estiverem há mais de 10 anos no plano. Vou citar dois exemplos de renda recebida e tributada nessa tabela. Exemplo 1. Renda mensal de R$3.000 em um plano com contribuições entre 4 e 6 anos. Esse valor será tributado em 25%. Exemplo 2. Renda mensal de R$10.000 em um plano com contribuições há mais de 10 anos. Esse valor será tributado em 10%. Vejam, nessa tabela, a renda maior teve uma tributação menor, pois o que foi considerado foi o
tempo de permanência das contribuições no plano. Importante, nos 2 exemplos, na declaração anual, o valor não vai para o ajuste fiscal, porque a tabela regressiva ela é definitiva e tributa exclusivamente na fonte. E no caso de resgate na tabela regressiva? No resgate de um plano que está na tabela regressiva, a tributação vai ser correspondente ao tempo que cada contribuição ficou no plano. Então é identificado o saldo do plano em cada uma das faixas de renda e é aplicada a alíquota correspondente sobre esse saldo. Importante, esse imposto que ele está pagando no resgate na tabela regressiva, ele não vai para o ajuste fiscal, porque a tabela regressiva ela é definitiva e tributa exclusivamente na fonte, mesmo no caso de resgate. Janaína, quais fatores o participante deve levar em conta para escolher a melhor tabela para si? 2 fatores são bem importantes no momento da escolha da alíquota de imposto de renda. Um deles é a renda que você está planejando e projetando através do plano de previdência, mas é importante também você considerar as rendas que você terá fora do plano de previdência privada. Exemplo, INSS ou outras rendas tributáveis na pessoa física. Então, primeiro fator renda, segundo fator, o tempo de contribuição ou o tempo que você vai deixar o seu saldo rendendo lá dentro do plano de previdência. Lembram que nós falamos que uma alíquota leva em consideração o valor da renda projetada, né, a renda que você vai receber, e a outra tabela de imposto de renda, ela leva em consideração o tempo. Então, para escolher, a gente tem que considerar esses 2 fatores. Mas o ideal mesmo é fazer simulações, procurar um especialista, fazer essas simulações, levando em conta a realidade de cada uma pessoa. Janaína, muito obrigada por participar conosco desse podcast. A questão tributária é sensível e realmente merece ser tratada com muita atenção e consciência. Sim, imposto de renda, escolha da alíquota de imposto de renda é uma questão bem importante, mas que não deve barrar o início do seu planejamento financeiro. Nós temos diversos materiais à disposição, além dos nossos especialistas na Quanta e nas cooperativas. Então, procurem esses especialistas, leiam o material para tomar essa decisão e iniciar o seu planejamento o quanto antes. Muito obrigada, Mayara, pelo convite, mais uma vez essa oportunidade de esclarecer as dúvidas sobre esse assunto. Senhoras e senhores, esse foi mais um podcast Quanta pra mim. Se você quer se aprofundar no tema, baixe o e-book Descomplicando a Tributação na Previdência disponível em nosso site. Um abraço e até o próximo!